Graça e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia, mais um estudo nosso. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um. Queria antes ler um salmo, depois nós orarmos e fazer o último dia, o último estudo sobre o tema que nós escolhemos sobre os ofícios de Cristo, Mas eu queria ler para você antes o Salmo de número 100, um salmo que eu gosto bastante, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Deus seja louvado, porque o Senhor nos chama e nos convoca a celebrar e a bendizê-lo, a servi-lo com alegria, e o Senhor nos convoca porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós adoramos a esse Deus que nos criou. E nós vamos fazer uma oração agora de adoração ao Senhor, bendizendo a esse Deus tão maravilhoso. Ó Pai Santo, nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade, te bendizemos, porque Tu és o Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso, que tem nos guiado, que tem nos fortalecido. Tu és o Deus, ó Pai, presente em nossas vidas. Ó Pai, te adoro, Senhor Deus, e te adoramos, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor proporcionou, o Senhor cumpriu e fez tudo o que era necessário para que possamos, ó Pai, nos conectar e estar unidos contigo para a Tua glória e para o Teu louvor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, o que nos faz nos separar do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Senhor Deus, pedimos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos seguir então o nosso estudo sobre os ofícios de Cristo, e hoje nós vamos dar uma aplicação para a nossa vida, para a igreja, para a nossa família. Melhor, para a nossa vida, para a nossa família e para a igreja. Como esses três ofícios, melhor dizendo, eles se encaixam em nossas vidas e como eles devem permear o ministério que nós temos como povo de Deus. Quais são os ofícios? Profeta, sacerdote e rei. E eu queria ler com vocês 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O interessante é que nesse primeiro verso, o verso 9, o primeiro verso que nós lemos, vai dizer que nós somos sacerdote real, dois ofícios aqui, de sacerdote e de rei. E com qual finalidade que nós somos nação santa? Com qual finalidade nós temos esse sacerdócio real? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Profeta. Isso é interessante porque, como eu falei, esses três ofícios devem permear a nossa vida cristã, a nossa vida individual, a nossa vida familiar e a nossa vida como igreja. E é isso que nós vamos trabalhar
nesse estudo o, o nosso indivíduo, nossa individualidade, a nossa vida como família e a nossa vida como igreja, tá? Para pensar como indivíduo, eu queria um dos catecismos, não que nossa igreja assina embaixo, né? Nossa igreja é do catecismo de Westminster, mas tem um catecismo também muito importante na história da igreja, que é o catecismo de Heidelberg. Na sua pergunta 32, nos diz assim: por que você é chamado cristão? A resposta: porque pela fé sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Olha só que interessante. Pela fé, você é membro de Cristo, membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e você, pela fé, faz parte deste corpo que é a igreja do Senhor. E também você é ungido, você é capacitado. Lembra que no Antigo Testamento o rei ele era ungido, significa que ele era capacitado a realizar tal tarefa, né, como seria o do reinado ali. E a unção ali hoje simbolizava a presença do Espírito Santo com o rei, e hoje nós somos ungidos porque nós temos o Espírito Santo conosco. Então nós somos ungidos para ser profeta, sacerdote e rei, os três ofícios de Cristo. Como indivíduo, nós somos membros de Cristo. E como membros de Cristo, ele nos dá essa autoridade de sermos profeta, sacerdote e rei, pela graça dele, pela obra dele, pelo que ele fez por mim e por você. E como profeta, o meu papel é proclamar, é confessar o nome dele. Como profeta, o meu papel é proclamar o nome dele. Como diz Paulo lá em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho do que ele fez, eu não me envergonho de anunciar essa obra tão maravilhosa que é a de Cristo Jesus, o nome dele, que está sobre todo nome. O meu papel como indivíduo, como profeta, é anunciar, é confessar o nome dele. Isso na história, nós vemos muito isso. Isso na igreja perseguida, nós vemos muito isso. Pessoas que falam que têm a pressão de falar assim: ou nega Cristo ou você vai ser morto. E essas pessoas confessam o nome dele diante de qualquer outro tipo de pessoa. Além disso, por causa de ser membro do corpo, por causa de ser ungido, nós também temos que viver como sacerdotes. Como sacerdote, continua a pergunta, a resposta, melhor dizendo: como sacerdote ofereço a minha vida a ele em sacrifício vivo de gratidão. Como sacerdote ofereço a minha vida a ele em sacrifício vivo de gratidão. O que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para tudo, para nós nos conectarmos de novo com Deus. É suficiente. E em gratidão, a única resposta que eu posso dar é a minha vida a Ele, entregar. E isso, a gente canta isso direto. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Esse é, como sacerdote, eu ofereço a minha vida para que ele faça o que ele quiser. Isso é muito importante, porque você está matando os seus desejos e as suas vontades. Você está dizendo, como Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como sacerdote, eu sou capacitado a isso, porque ele me deu autoridade para isso, de viver
uma vida que ele quer, do modo dele, do jeito dele. E não somente isso, como rei. E interessante que o papel do rei no Antigo Testamento e era representante, né, do Senhor aqui na Terra, mas ele tinha um papel de proteger e de prover para o seu povo. Proteção e prover as coisas para o seu povo. Então, como rei, nesta vida, o pecado e o diabo, de livre consciência, meu papel como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo de livre consciência. Como rei, meu papel é combater o pecado e o diabo. Esse mundo, irmãos, esse mundo é do Senhor. Deus vai restaurar todas as coisas. Como rei, nós temos o papel de combater o inimigo. E é interessante isso, porque Efésios vai nos dizer isso, Paulo vai nos dizer que para nós vestirmos a armadura, né, a armadura da fé, a armadura que ele nos dá, a armadura de Deus, para combater o inimigo. E ele diz algo interessante, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é contra o próximo, por mais diferente que ele possa pensar. A minha luta não é contra ele, a minha luta é contra os principados e potestades neste mundo tenebroso, contra o diabo, a minha luta. A minha luta é contra o pecado, eu tenho que fugir do pecado. Conta a história que Agostinho, né, Santo Agostinho, que era, antes da sua conversão, era mulherengo, e ele se converte, o Senhor o alcança, né, ele conhece a obra de salvação de Cristo, e ele tem algumas mulheres que estão andando na rua e encontram ele andando também, e isso eu ouvi de não sei se essa história é real, né? Eu ouvi de um irmão muito querido. E ele diz que as mulheres chegam para ele e falam assim: Agostinho, Agostinho, gritam o nome dele na rua. E ele saem correndo. E elas andam atrás dele. Ele: Agostinho, Agostinho. E ele sai, anda mais rápido para não encontrar elas. E ela fala: Agostinho, é a gente, somos nós. E ele diz: sim, mas aqui não sou eu mais quem vivo. Combater o pecado, muitas vezes, é fugir. Muitas e muitas vezes é fugir dele. Saber as nossas limitações, saber que nós somos fracos, que a nossa carne é fraca, por isso eu fujo. Fujo do pecado. Como rei, meu papel é combater o pecado. Meu papel é combater o diabo, para que depois, de livre consciência, na vida eterna, reinar com ele, com Cristo, sobre todas as criaturas. É o que nós vimos semana passada. Como Cristo, nós vamos reinar sobre a terra. Voltar ao plano original de dominar e reinar sobre a terra por causa da obra redentora de Cristo Jesus, do Rei por excelência. Esse é o meu papel como indivíduo. Proclamar, ser profeta, confessar o nome dele, oferecer a minha vida em sacrifício vivo e de gratidão a ele e combater o pecado e o diabo neste mundo e na minha vida. Combater. Mas também, além desse papel individual, vamos dizer assim, da minha vida como indivíduo, nós temos também o nosso papel dentro da família. E dentro da família a gente ouve muito sobre o papel do pai como sacerdote, né? Mas esquecemos também que o papel do pai como profeta e como rei. Os ofícios de Cristo. Os ofícios de Cristo aplicado à família.
George Whitefield, um grande pregador do passado, ele aplica esse papel do sacerdote, do profeta e rei dentro da família. E tem um livro, eu não sei dizer o nome dele, Vod Bokhan, o nome dele, do autor. Ele escreve um livro sobre o que ele deve ser se quiser casar com minha filha. O que ele deve ser se quiser casar com minha filha. Ele usa esse sermão de George Whitefield e aplica para a família, para o pai. E ele diz assim, usando um trecho do que ele diz: independentemente das palavras que escolhemos usar, é evidente que o jovem deve estar pronto para representar sua família diante de Deus como sacerdote. Representar sua família diante de Deus. O jovem homem tem um papel de representar a sua família diante de Deus. Isso é muito importante, porque isso é o papel do que exigido ao homem lá em Efésios, apresentar a sua esposa diante de Deus, porque Cristo apresenta a sua igreja sem ruga, sem mácula, diante do Senhor. E nosso papel como homem é apresentar nossa família diante de Deus. E não somente isso. Isso é, como o papel do sacerdote, algo que nós já estamos acostumados a entender, mas também nós devemos representar Deus diante da nossa família. Ser representantes de Deus diante da nossa família como profeta. Como profeta. Isso, irmãos, é primordial. Representar Deus diante da família. Homens, aqui é para vocês, para mim. Nós falhamos muito nisso. Representantes de Deus diante da família. Os filhos, eles vão conhecer a Deus plenamente olhando para os seus pais. Pais, vocês são responsáveis de ser representantes de Deus para sua família. E o que nós temos lutado constantemente, e que eu tenho visto constantemente, é essa falta de representatividade que o homem tem diante da sua família. Eu não estou aqui para dar lição de moral, porque eu também sou falho em muitas áreas, né? E muitas áreas eu falho diante disso, e como profeta, como sacerdote, como rei na minha família. Mas é algo que nós precisamos pensar. Assumir responsabilidades. Pregar o evangelho para os nossos filhos é responsabilidade nossa, pais. A gente coloca sempre os pesos espirituais em cima das mães. Não, vamos assumir a nossa responsabilidade de representar Deus diante da nossa família. Precisamos ser homens para isso. Não somente isso. E esses assuntos de sacerdote, rei e profeta diante da família são assuntos que dão outros estudos gigantescos. E eu quero só pensar algumas coisas. Mas, além de ser sacerdote e profeta, nós também precisamos, como diz aqui, suprir as necessidades dos membros da nossa família e colocar-se entre a família e todos que quiserem machucar. Suprir as necessidades do membro da família, provedor. E provedor aqui não é somente colocar comida, não é somente colocar pão em casa, leite em casa, não é somente isso. Ser provedor emocional, intelectual, ser provedor de todas as áreas, religiosa, às vezes os filhos estão precisando, a esposa está precisando de alguém que a pastoreie também dentro da sua casa. Nós precisamos ser provedores.
Lembra que eu falei que esse é o papel do rei? Ser provedor e protetor. Homens, precisamos ser provedores. Nossas mulheres têm seus sonhos, nossos filhos têm os seus sonhos e precisamos ser provedores. Ver diante de Deus o que é bíblico, o que é correto, ou o que é um capricho, o que é um desejo, o que é um sonho que não vem da vontade de Deus, mas aquilo que é da vontade de Deus, nós precisamos lutar para prover isso. E isso que eu estou dizendo não é somente a alimentação, não é o desejo de sua criança de comer um doce, não é isso. Mas envolve todos os aspectos da vida, porque nós somos assim, nós somos carne, nós somos intelecto e nós somos emoções. Nós somos, o ser humano é completo. E como completude nós precisamos prover isso dentro da nossa família. Nós precisamos proteger a nossa família. Como eu li aqui, o texto vai dizer: colocar-nos entre a família e todos os que quiserem machucar. Isso não é somente um assaltante, irmãos. Não é somente isso. Isso também. Mas ser protetor não é somente se colocar diante de um assalto, de uma situação de perigo, mas diante de acusações, de problemas que os nossos filhos enfrentam, por exemplo, nas escolas. Nós temos alguns pensamentos errôneos de que, em alguns casos, podem ser sim o nosso famoso mimimi, né? Que acontece, eu preciso, e eu exijo isso muito dos meninos, né? Você precisa ser homem, você precisa ser forte, mas às vezes são crianças e precisam ser protegidas, principalmente na escola, com os bullying, com os apelidos. Nós precisamos proteger os nossos filhos, não somente exigir que eles sejam mais fortes, mas proteger de tudo que os ataca contra a sua integridade física, moral e intelectual. Isso dentro de nossos lares, nossas filhas, nossas esposas. Somos e devemos proteger como rei. Como rei. O rei é aquele que serve ao povo. Não é aquele que somente está sentado no seu trono com o seu cetro, mas ele está servindo ao povo. O papel do homem é servir a sua família. Servir a família nos seus ofícios, como sacerdote, profeta e rei. E como rei, prover e proteger. Nós precisamos proteger os nossos filhos, irmãos. Proteger de todos os ataques. E isso que eu estou dizendo não pense somente em um momento, numa escola, em alguma ação, não é somente isso. A proteção vem de todos os lados. E isso é um estudo que a gente tem que abranger com outro tempo. O que é ser provedor, o que é ser protetor, o que é ser sacerdote, o que é ser profeta, o que é ser rei dentro de casa. É um assunto gigantesco, mas é algo que nós precisamos entender, não somente de uma esfera tão pequenininha que é proteger de um assalto, por exemplo, mas é proteger de algo maior. E quando se torna adolescente, às vezes os maiores confidentes de um adolescente são os seus amigos. E os pais não sabem o que está se passando da cabeça de seus filhos. Não têm a mínima ideia e pensam que sabem. Protejam seus filhos. Protejam eles. Não somente de alguém com uma arma na sua cabeça, mas protejam as emoções e o intelecto dos seus filhos. E como igreja, como povo de Deus, profeta, sacerdote e rei também se aplica. O sacerdote, quando conduzimos pessoas a Cristo através da cruz, conduzimos pessoas a Deus através de Cristo na cruz e intercedemos por ela. Nosso papel como igreja é conduzir pessoas a Cristo
Não importa o pecado que tenham cometido. Conduzimos. O nosso papel não é julgar as pessoas. Nosso papel é conduzi-las a Cristo. Isso não significa que nós devemos aceitar do jeito que elas são. A Bíblia nos mostra que Cristo muda o nosso ser. É isso que Paulo vai falar, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ele transforma as coisas, mas o nosso papel é conduzi-las a Cristo e intercedê-las por elas, como sacerdote, como povo de Deus. Essa é a função da igreja. Não é necessário outros intermediários para se achegar a Deus, somente Cristo Jesus. Cristo Jesus. Como profetas, falamos a palavra de Deus em nome de Deus, pois temos autoridade que precisamos para isso. Nós não precisamos de profetas especiais. Não precisamos. A autoridade foi dada à sua igreja. Nós não precisamos de apóstolos, de bispos, de coisas tão grandes, que são pessoas com títulos tão grandes que se tornam intocáveis até. Não precisamos. Não precisamos de pessoas que tragam mensagens extras bíblicas, porque o cânon, as escrituras já estão fechadas. Que nós temos que entender que nós temos autoridade para anunciar a palavra de Deus em nome de Deus. Isso seja a pessoa mais humilde dentro da igreja, como a pessoa que tem maior honra dentro da igreja. Que tecnicamente diante de Deus não existe isso. Isso é de uma maneira que nós pensamos. A autoridade foi dada à sua igreja, ao seu povo. Por isso, irmãos, o nosso papel é anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus para todas as nações, porque nós temos essa autoridade. Nós não precisamos de vou para o pastor porque ele tem ele corta a fila na oração, né, que a gente fala. Vou pedir para o pastor porque ele vai à frente, Deus ouve melhor. Não, você tem a autoridade em Cristo Jesus. Não somente isso. A igreja precisa assumir seu papel como rei. Somos anunciadores do reino vindouro, do reino perfeito, do reino que não haverá dor, sofrimento, choro, lágrima, morte. Esse rei tão maravilhoso, até que um dia, no momento, no último dia, Jesus voltará, mudará todas as coisas, entregará ao Pai tudo perfeito e nós reinaremos sobre todas as coisas através da obra de Cristo. Nós anunciamos esse rei, esse reino que virá. Um reino onde não há fome, irmãos. A gente fala tanto sobre pecado, a gente fala tanto sobre dificuldades, pecados sexuais, pecados de vício, tantos pecados no mundo, mas a fome é um pecado. Deus não é um Deus da fome, Deus é um Deus da fartura. Deus deu o pão do maná, deu as cordonizes. Jesus é o pão da vida. Nós anunciamos esse reino que não haverá mais fome, onde crianças não morrerão de fome, onde pessoas não mendigarão pão mais, não pegarão pão no lixo mais. Não haverá mais isso. Não haverá mais desnutrição. Não precisará mais. Não precisaremos mais entregar cestas básicas. Não haverá mais pais entregando suas filhas para se prostituir. Não haverá mais prostituição infantil. Não haverá mais mulheres entregando seus corpos para se prostituir por causa de alimento, por causa de dinheiro. Não haverá mais isso. Não haverá mais trabalho escravo, não haverá mais luta, não haverá mais dor, não haverá mais nada disso, irmãos. E o nosso papel é anunciar esse rei tão maravilhoso que Deus nos dá. Esse reino, nós conseguimos experimentar um pouco dele agora. O já, mas plenamente, quando Jesus restaurar todas as coisas.
ou ainda não? Esse é o nosso papel como igreja, como indivíduo, como família e como igreja. Que o Senhor nos capacite a viver esses ofícios de Cristo como povo dele. Vamos orar? Ó Deus Santo, nós te adoramos e te bendizemos pelo Deus maravilhoso que és, pela tua graça, Senhor Deus, pelo teu amor. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, e peço em nome de Jesus, eu peço em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor, ó Pai, nos capacite a cada dia mais a viver como profeta, sacerdote e rei. Pedimos, ó Pai, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga alegria àqueles que estão sofrendo, seja por enfermidade, seja por luto, seja por falta de emprego. Que o Senhor, ó Pai, restaure as suas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és o Deus presente. Te adoramos, te bendizemos. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês. Em nome de Jesus. Um grande abraço.